Estamos de volta. Agora, se você não conhece, precisa conhecer. Estamos falando de uma casa que preza pela qualidade, higiene e o bom gosto dos seus produtos. Estamos falando do Ibachi Teppanyaki, o melhor do sushi e tomahawk. Além dos mais variados pratos de bacalhau, a famosa chapa de frutos do mar e os cortes nobres de carnes nacionais e importadas que o chefe Marcos traz para vocês. No Ibachi Teppanyaki você tem uma carta de vinhos variadas, nacionais e importados e aberto para o almoço e jantar, mas você pode usar também o delivery 981 60 3740, Avenida Efigênio Salles, a estrada do V8, número 284. E no próximo bloco, vamos continuar conversando com o cardiologista Dr. Álvaro Nogueira. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do Ibachi Teppanyaki, que fica na estrada do V8, número 284, bem em frente a Oi. Telefone que é o WhatsApp também, 981 60 3740, que você pode fazer o seu pedido através do delivery. Ibachi, um show no sushi, no sashimi e no tomahawk. Você tem uma chapa de frutos do mar, você tem uma variedade de vinhos, você tem o melhor do bacalhau, você tem carnes nobres importadas, como o ancho 481, picanha Angus, a fraldinha 481 e além de uma carta de vinhos especialíssima. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Álvaro Nogueira, que é cardiologista, e a gente hoje, nosso assunto é isso, é coração, é Covid, é os problemas inerentes dessa coisa. Doutor, e então, os infartos, eles têm um protocolo já definido, como tratar, como fazer? Sim, isso já é de longa data. De um modo geral, não houve muita pesquisa ao longo desses últimos 1 ano e meio em função da pandemia. Tudo está focado na resolução dessa pandemia. Então, esse lapso temporal, não se pesquisou nada, não apareceu nada de novidade. Então, vale ainda as mesmas protocolos antigos, para a doença cardíaca crônica e para as doenças agudas, o infarto. Você tem que ir o mais rápido possível para o hospital de referência, para que você possa ser tratado de forma conveniente. Hoje já de longa data aqui em Manaus, graças a Deus, você já consegue tratar isso de uma forma muito eficaz e quanto mais rápida melhor. De sorte que é o que se tem de opção hoje. Medicamentosamente não houve nada de mudança nas indicações antigas. Como eu te disse, não se pesquisou nada, né? Nada mais novo. Doutor, essa pergunta o senhor responde se o senhor quiser. Mas o que eu observei como leigo? Porque eu não sou médico, como leigo. Eu observei que eu fui fazer uma pesquisa e vi que a vacina para a gripe aviária, a gripe influenza, ela demorou 14 anos para vir no mercado e agora a gente vê uma vacina chegando aí com 15, 20 dias. Como médico, como é que se explica isso? Bom, são duas coisas bem diferentes. Eu não sou virologista nem imunologista, não é bem a minha área, mas invariavelmente a gente acredito que a população como um todo hoje está muito ligada e sedenta de informação, e tudo que é coisa que o médico recebe hoje está disponível na internet. Você é bombardeado por informação, às vezes falsas, às vezes exageradas, às vezes não realistas, mas tudo que é verdadeiro também está disponível na internet. A gente está vivendo um momento mágico, eu diria, em todos os sentidos. Do lado ruim, pela mortalidade que a gente tem observado, pessoas morrendo por conta da doença, mas isso abreviou muito as pesquisas na área médica. Quem conhece bem isso daí, a gente teve uns avanços muito rápidos, com novas tecnologias de geração de vacinas. Isso vai influenciar doenças antigas, tipo AIDS, entendeu? Há quem especule que a partir dessas tecnologias novas, dessas mudanças de conceito novas, é capaz que você consiga gerar vacinas para outras doenças, de forma muito mais rápida, né? Aliás, a AIDS ela está um tanto esquecida, né, doutor? Entre outras doenças, né? Entre outras, exatamente.
E as sequelas, por exemplo, vamos dizer que a pessoa não tem ainda uma doença já pré-existente, cardíaca, e pega o covírus. Ela pode desenvolver porque algumas pessoas que não eram diabéticos, pós-Covid, passam a ser diabéticos. Cardiologicamente, isso também acontece? Algumas pessoas que não têm sintomologia, sintomas de doenças cardíacas passam a ter problema? A gente tem que entender que são dois contextos diferentes. O primeiro contexto é alguma coisa que advém da própria doença chamada Covid. A gente tem experimentado informações de que possa haver um acometimento direto pelo vírus ou como secundária reação inflamatória que vem dele. Agora, isso pode ser um momento em que deflagre aquilo que já existia. Você, diante de um contexto de um quadro psicológico alterado, já com alterações, imagina, o cara que se exercitava, para de fazer exercício, fica dentro de casa, fica estressado, passa a fumar, beber mais, ganha peso, descontrola a pressão. Quer dizer, você descompensa outros fatores de risco para uma doença que você já tinha, não é? Não é mentira não. Exemplo, Edson. Sedentário, porque eu tenho medo de ir para a rua e pegar o vírus e não estou conseguindo fazer exercício. Outras coisas, outros sintomas apareceram e até, aliás, eu vou até lá com o senhor uma semana dessa qualquer para a gente fazer uma reavaliação. Doutor, então, não existe uma coisa que diz assim, ó, vamos fazer esse tipo de prevenção para evitar que você vai ter consequências cardiológicas se você pegar o Covid. Existe? A prevenção é da própria doença em si. Então, tudo que se orienta é o uso de máscaras, de protetores como álcool, vestimenta apropriada para quem trabalha em área de risco. Enfim, tudo isso não se discute a efetividade disso. Algumas outras medidas são discutíveis, até a questão do isolamento social, como se faz, como se determinou sendo feito, sem nenhuma restrição. Também já há quem discuta a forma como foi feita, isolar, principalmente no Amazonas, você conhece bem a região da gente, onde na Zona Leste, por exemplo, você tem 20 pessoas dentro de um cubículo, você pega um que sai, e a gente vê isso nos hospitais, quer dizer, aquele ciclo só se fecha naquela família quando todos se contaminam, quer dizer, o isolamento social para aquela família foi ruim, porque bastou um para ir para lá para infectar os demais, e alguns morreram. Não estou discutindo a questão do isolamento em si, mas a gente tem que ser racional e interpretar o que a gente vê na prática. O resto dos cuidados são os cuidados para qualquer tipo de doença. E eu acho que isso daqui vai ficar eterno, né? Eu acho que a gente aprendeu que isso impede não só o coronavírus, ou pelo menos mitiga bastante, mas outras doenças como tuberculose, que vão passar a ser menos presentes por conta do uso dessas máscaras. Acredito que a longo prazo a gente vai aprender que o japonês estava certo, porque qualquer espirro que ele dá, ele põe a máscara. Não é verdade? Bom, a gente ouve alguns relatos aí de que o problema maior não é nem o Covid. O problema maior são as consequências que ele te deixa. Porque diz que são sequelas que ficam durante muito tempo ainda e traz um mal-estar muito grande, né? Estatisticamente, a gente sabe que a grande maioria passa de lavada, não sabe o que tem, ou se tem um sintoma muito leve. Isso já desde o começo que se identificou. Mas alguns desafortunados não, tem a doença, às vezes manifestação grave da doença, alguns morrem, e outros que sobrevivem ficam com algum grau de cicatriz, que nem sempre é uma cicatriz orgânica, mas é uma cicatriz mental. Até porque, me desculpa, você que é da mídia, mas o que a mídia faz é piorar a doença, né? Piorar o contexto e tornar todo mundo um refém da paranoia. Não ajuda em nada, nós não apresentamos na mídia nenhum dado bom, é só notícia ruim, quer dizer, que bem você faz isso para a sociedade? Nada, porque essa informação você pega na internet, você não precisa bombardear a cabeça do pobre coitado que está aprisionado dentro de casa com notícia ruim. Você é da mídia, mas de um modo geral, a nossa mídia às vezes ela procura notícias ruins porque é a forma de capturar. Não ajuda em nada. A gente tem alguns casos, alguns colegas que fazem um pouco dessa imprensa marrom
que eu, por exemplo, nós vamos fazer 29 anos de programa. Eu quero que alguém mostre uma matéria que nós fizemos de bandido ou de coisas denegrindo a população. Não. Por quê? Porque o nosso dever, gente, é informar. Nosso dever é levar entretenimento. Também não vou usar o meu espaço para estar falando mal de A, ou B ou C. Não. Porque essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é fazer isso, é trazer um profissional desse nível para falar para vocês como você tem que se comportar diante de uma situação como é o caso que a gente está vivendo agora, o Covid. O que ainda você jovem, eu vou falar para você, jovem, não caiu na real. Vocês ainda não estão tomando o cuidado que precisa ser tomado. Vocês só vão saber o que realmente é isso quando vocês forem acometidos da doença. Aí vocês vão saber as consequências que isso vai te trazer, vão saber as sequelas que isso vai ficar. Então, o que a gente tem que fazer, doutor? Trabalhar a criança? É trabalhar o jovem, né? Esses são os piores vetores, porque são esses que facilitam a demasia, albergados pela ideia que se tiverem a doença não vão morrer, mas levam para dentro de casa e terminam levando o vovô, a vovó, a mãe, o pai ou o irmão, nessa brincadeira maluca. É o que a gente tem visto isso na prática. Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, para fazer a cabeça do jovem, ou daquele que é obrigado a sair de casa porque tem que trabalhar, ou porque tem que fazer alguma obrigação, ou porque tem que ir ao supermercado comprar, que ele vá, mas vá muito bem protegido. E vá para fazer coisas necessárias, quer dizer, não há sentido você se aglomerar para fazer uma festa, né? Não é assim, não é assim. E depois volta para dentro de casa para conviver com os pais num espaço pequeno. Exato. Não é moralmente aceitável isso, né? E as autoridades não têm culpa, né? Não tem. Não tem. Mas são culpadas indiretamente. Sim, não há policial para ficar na porta de cada um para evitar. Então o cara tem que ter um pouco de bom senso de saber que tem que ajudar. É o que nos falta, né? Eventualmente. E é o que sobra para o japonês, né? É o bom senso. Mas, gente, doutor, eu queria encerrar com uma coisa. Os casos de infarto, os casos das doenças cardíacas diminuíram, mantiveram ou caíram na nossa cidade? Falsamente diminuíram. Falsamente. Porque a gente deixa de diagnosticar, como eu te falei. Esse pessoal está represado. Ou está represando em casa, ou está morrendo no contexto da doença, mas não pela própria doença cardíaca, mas pela doença chamada Covid, e que levou um cara que já tinha doença coronariana, manifestada ou não, que já tinha sido operado, mas que morreu pela doença. Ou que estão com medo de sair para ir no médico. Agora nem tanto, já começou a abrir até os ambulatórios. Mas alguns meses atrás, o nego preferia morrer em casa do que ir para o hospital. Não sei se você lembra, se retardava muito, porque ir para o hospital significava morte. Lá no passado, né? Isso. Hoje o cara já começa a perceber que já mudou. Mas hoje, quando você fala vai ser entubado, você já está com um pé dentro ou fora. Dependendo do local, de 50% a 60% é óbito certo. Isso é uma estatística desgraçada, mas é a verdade, né? É verdade. Infelizmente, gente, mas a gente agradece imensamente ao chefe Marcos por emprestar esse espaço aqui do Ibate Teppanyaki, que oferece para vocês que aqui vem um melhor da gastronomia nacional e internacional. Aqui você come um tibone, gente. Pense numa coisa gostosa, aí você multiplica por 10. Porque um só é muito pouco para satisfazer a nossa vontade de ter. Mas você pode vir para cá, saborear, tomar um bom vinho, bater um bom papo. Estrada na Efigênio Salles, estrada do V8, número 284. Telefone para informações 981 60 37 40, que também é o delivery. Doutor, muitíssimo obrigado. E olha, gente, vou lembrar vocês, hein? Copa América vem aí. Primeiro lugar na audiência, SBT está batendo em todos. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco. E parabéns pela sua nova obrigado. emissora. Você está no caminho certo. Está no caminho certo, né? Vamos Boa por aí. Copa América. Nos encontramos então no próximo sábado às 12h30, sempre na sua TV Norte Amazonas SBT Manaus. Até lá!